Você já se pegou pensando em largar tudo e viver em um paraíso tropical, com praias de água cristalina, comida deliciosa, muita comida boa por menos de R$ 10 e um estilo de vida muito barato? Pois é, cada vez mais gente está fazendo exatamente isso. E o destino favorito dessas pessoas tem um nome: Tailândia. Mas o que está por trás desse boom de estrangeiros se mudando para Tailândia? É só pela paisagem, que é realmente bonita? É pelo custo de vida? Pela liberdade? Ou será que tem algo a mais? Você já deve ter visto vídeos desse tipo aqui rolando aí pela internet. O que são de fato esses lugares? E por que tem tantos estrangeiros ali? Nesse vídeo, a gente vai mergulhar sem filtros nesse assunto. Por que a Tailândia se tornou o novo sonho de muita gente ao redor do mundo? A gente vai falar sobre vantagens reais, sobre curiosidades culturais, custos de vida, sobre visto e também sobre os lados menos falados e mais obscuros. Tudo isso sem nenhum julgamento. Afinal, será que a Tailândia é mesmo o melhor país do mundo para se viver? Ou será que é só mais uma fantasia de internet para pegar iludido? Meu nome é Simon, esse daqui é o Rota Asiática e vamos descobrir o que tem de tão bom na Tailândia. Por muitos anos, a Tailândia se transformou em um verdadeiro imã para pessoas como nômades digitais, aposentados e aventureiros de todas as idades. Mas o que faz tanta gente largar tudo no seu país e apostar a vida nesse pedaço de mundo? Primeiro, o país tem um clima maravilhoso. Praias com água muito azul, ilhas que são cenas de filme, florestas exuberantes e tem muitos lugares bonitos de fato. É o tipo de cenário que parece que saiu de um sonho. E é justamente o seu quintal. Além disso, você também tem uma cultura muito acolhedora. Os tailandeses são conhecidos por sua gentileza e por serem muito hospitaleiros. Não é à toa que o país é chamado da Terra dos Sorrisos, e terra de outra coisa também que eu vou falar daqui a pouco. Para quem chega de fora, isso daqui faz toda a diferença na adaptação. Outro fator importante é que é muito fácil você fazer conexões. Especialmente em cidades como Bangkok, Chiang Mai ou em algumas outras ilhas, você encontra muitas comunidades de nômades digitais e expatriados. Você tem cafés com Wi-Fi muito rápido, você tem muitos grupos de networking, tem muitos empresários que viajam para esse lugar, tem várias comunidades online também, e tudo isso favorece para quem vive de forma remota e quer se sentir parte de algo, ou até mesmo conhecer pessoas do mesmo ramo. O estilo de vida na Tailândia também chama a atenção. É uma vida com menos pressa, com menos estresse, até com mais qualidade de vida. Dá pra falar isso. Muita gente sai do modo automático quando chega lá. E você passa a ter mais tempo, mais contato com a natureza e uma rotina de vida bem mais simples. Isso daqui é uma coisa que atrai muito quem tá cansado das correrias de grandes metrópoles. E para completar, essa febre de estrangeiros se mudando para lá não é mais uma novidade. Já existe uma base muito sólida de gringos vivendo nas principais cidades tailandesas, o que facilita muito a adaptação de quem está chegando agora. Você encontra desde brasileiros até alemães, americanos, japoneses e muitos outros. Ou seja, a Tailândia é um país que tem uma beleza natural muito boa, uma cultura muito rica, é um país extremamente barato para se viver e tem muita gente de vários países lá. Então é uma espécie de combo dos sonhos para quem busca começar a vida fora. Tá, tudo bem, mas o que realmente faz a vida na Tailândia tão boa assim? Para começar, o custo de vida. Morar na Tailândia, especialmente fora das grandes capitais, pode ser incrivelmente barato se comparado a países como o Brasil, Estados Unidos ou qualquer país da Europa. Dá para você alugar um apartamento confortável por menos do que o que se paga num quarto em São Paulo, por exemplo. E você consegue viver bem, comendo fora, se divertindo, pagando uma boa academia, uma internet muito rápida, transporte, e tudo isso pode custar até metade do que custaria em qualquer outra cidade ocidental. E falando em comida especificamente, esse daqui é um dos grandes destaques do país. A comida tailandesa é muito famosa no mundo inteiro e é considerada uma comida muito autêntica, diferente, muito gostosa e barata. Então você encontra pratos incríveis por $1 ou $2 em barraquinhas de rua. E não é qualquer tipo de comida por aí, tá? É comida feita na hora, com ingredientes frescos e com muito cuidado, inclusive. Agora, para quem trabalha online ou vive como nômade digital, a internet é um ponto muito forte. As principais cidades têm conexões muito rápidas e estáveis, muitos cafés com Wi-Fi de qualidade e vários coworkings espalhados por todos os lados.
Ou seja, eles querem estrangeiros trabalhando ali, mesmo que seja de forma remota. Então é fácil manter a rotina de trabalho remoto nesse país. E nos momentos de folga, opções de lazer não faltam no país. Você tem muitas praias paradisíacas, templos budistas milenares, muitas trilhas em meio à natureza, tem diversas ilhas diferentes para conhecer, além de muitos festivais intensos e coloridos, como o Songkran, que é o famoso Festival da Água. Então a comunidade tailandesa é um povo muito vivo e vida social é uma coisa que você não tem tanta dificuldade de ter no país. Outro ponto positivo aqui é a saúde. Embora o sistema público não seja o ideal para estrangeiros, clínicas e hospitais privados oferecem atendimento rápido, de qualidade e a preços bem acessíveis. Então é possível fazer consultas, check-ups e até pequenos procedimentos pagando do próprio bolso, sem precisar de planos de saúde caríssimos. E por último, mas não menos importante, e é uma das coisas que eu considero as principais aqui, é que a localização da Tailândia é muito estratégica para quem quer explorar o resto do mundo. Então estando ali, você está a poucas horas de voo de destinos como Bali, o Vietnã, várias cidades do Japão, a Coreia do Sul, Filipinas. É como você ter a Ásia inteira ao alcance de uma passagem bem barata. Agora vamos falar de um assunto mais delicado, mas impossível de ignorar quando o tema é a Tailândia: o turismo adulto. Sim, é verdade. A Tailândia tem uma fama mundial nesse sentido. Locais como Pattaya, Phuket e áreas específicas em Bangkok, como o Nana Plaza, são conhecidos por seus bares com luzes neon, festas que rolam o dia inteiro para sempre e uma cena de entretenimento muito ativa. É um tipo de turismo que movimenta muito dinheiro, atrai multidões de turistas e, goste ou não, faz parte do que o país oferece. Mas antes que você pense, tá, então é tipo uma festa sem fim apenas. Bom, não é bem isso, tá? Esses lugares realmente existem, eles são legais e são bastante populares entre certos perfis de turistas, e principalmente entre aqueles senhores estrangeiros com barrigas bem grandinhas e camisas floridas abertas até o umbigo. Bom, a real é que esse tipo de turismo atrai gente do mundo inteiro, seja pela curiosidade, pela liberdade que eles encontram por lá, ou até mesmo por acreditarem que podem viver uma fantasia barata e sem regras. E é justamente aqui que mora o perigo. Pode parecer tudo muito divertido e um lugar maravilhoso, mas também tem muita armadilha por aí. Golpes, relacionamentos por interesse e situações que começam com um drink no bar, que deveria ser de graça, e terminam com um cartão clonado e uma conta bancária zerada. Então, sim, existe esse lado mais adulto da Tailândia, ele é real, ele é bem visível, mas isso não quer dizer que seja um lugar para você se divertir sem consequências. Então o recado aqui é muito simples. Se você pretende visitar esses lugares, vá com os olhos abertos, tá? Com muito cuidado. Tenha respeito com as pessoas também, tenha bom senso. E se lembre, se a história parece ser boa demais para ser verdade, provavelmente é boa demais para ser verdade. Custo de vida. Tá, mas afinal, quanto que custa viver na Tailândia? É tudo baratinho mesmo ou é só mito de influencer? Vamos aos números. De forma geral, a Tailândia é muito mais acessível que o Brasil, que a Europa e que os Estados Unidos. Mas o custo vai variar bastante dependendo de onde você mora e como você vive. Por exemplo, se você optar viver em Bangkok, que é a capital e a cidade mais cara do país, ainda assim você vai encontrar apartamentos de um quarto em bairros muito bons por cerca de $300 a $500 por mês. Já em Chiang Mai, ao norte, é uma cidade mais tranquila, esse valor pode cair para $200 a $350. Isso tudo com ar-condicionado, uma internet muito boa e até piscina no prédio. Mas se você quer algo mais interessante, tipo uma casinha perto da praia, em Koh Phangan ou em Phuket, dá para achar algumas opções a partir de $250. Mas esse preço pode subir muito rápido, dependendo da vista. Então quanto mais bonitinho pro Instagram, mais caro. Alimentação. É justamente aqui que a Tailândia brilha. Uma refeição de rua custa sair de $1 a $2. Dá pra você comer muito bem em um restaurante simples por uns $3, $5. E se você quer ir num lugar mais chique, um ar-condicionado, com música ambiente, cardápio em inglês, isso pode te custar uns $10 a $20 no máximo. Ou seja, dá pra comer fora todos os dias sem muita preocupação. Em relação a transporte, você tem aplicativos como o Grab, que é uma espécie de Uber de lá, que funciona muito bem e são bem baratos também. Muita gente também aluga moto, que custa cerca de $60 a $100 por mês, com gasolina quase simbólica.
Transporte público em Bangkok também é bem eficiente, barato e cobre bem a cidade. Mas é importante lembrar que a Tailândia é composta por ilhas, então é muito comum você se transportar de barcos também. Então tem muito barco fazendo serviço de frete de turista. E em relação a lazer e o que fazer no país, você tem muitos lugares para conhecer. Entradas em templos custam centavos ou muitas vezes são até gratuitas. Massagem tailandesa custa cerca de 5 a 10 dólares por hora. Você também encontra cinemas com preço bem barato, bares, e uma noite fora por aí, se você não for uma pessoa exagerada, pode sair mais barato do que uma noite em São Paulo. Agora, a pergunta que é muito comum e todo mundo faz é quanto que um estrangeiro precisa por mês para viver bem na Tailândia. Para ter uma vida simples e confortável, a média é que seja entre 800 a 1.000 dólares por mês. Isso para alguém modesto, que consegue comer comida local, que aluga uma moto, que faz alguns passeios. Já uma vida mais folgada, com conforto e com muitos mimos, pode custar de 1.200 até 1.800 dólares por mês. Isso morando bem, comendo bem, fazendo viagens internas, academia, plano de saúde, lazer, todas essas coisas. Agora, se você quer uma vida de luxo total, a partir de 2.500 dólares você já consegue viver como um rei. O importante aqui é você entender que o estilo de vida define tudo. Tem gente que vive com pouco e ama essa vida, mas tem gente que gasta mais para manter certos confortos ocidentais e tá tudo bem também. A Tailândia oferece espaço para os dois tipos de pessoa. Bom, mas nem tudo são flores. Ou melhor, nem tudo são praias lindas. Antes de fazer as malas e se mudar de vez para a Tailândia, é importante que você entenda que existem desafios reais na vida por lá. Para começar, tem a barreira do idioma. O inglês ele é até falado nas áreas mais turísticas, mas fora disso, você vai encontrar muitos tailandeses que não falam uma palavra em inglês. A comunicação do dia a dia pode acabar virando um jogo de mímica, o que pode ser divertido no começo, mas se torna cansativo a longo prazo. Aprender o básico do idioma local ajuda muito, especialmente para se virar em mercados, resolver burocracias, ou não acabar pedindo uma comida errada achando que é outra coisa. Falando em burocracia também, se adaptar ao sistema local pode ser meio problemático para algumas pessoas. Abertura de conta em banco, tudo isso pode envolver formulários em tailandês e regras que mudam o tempo inteiro, e tem aquela lentidão toda, sabe? Então ter paciência é uma coisa muito essencial aqui. Outro ponto que exige atenção é o aspecto político e cultural. A Tailândia é uma monarquia constitucional, e qualquer crítica à família real é levada muito a sério. Isso não é uma figura de linguagem, tá? Eu não estou exagerando. Existe uma lei real chamada Lèse-majesté, que pode resultar em prisão por comentários considerados ofensivos à monarquia. Então tenha muito cuidado, tá? E nada de piadas ou debates políticos sobre isso, mesmo que seja online. Além disso, embora o país seja relativamente estável, a política tailandesa é diferente da nossa. Tem vários históricos de golpes militares e mudanças de governo. Então é importante se informar antes de sair defendendo bandeiras que você não entendeu muito bem. E como em qualquer destino turístico muito popular, é bom você ficar de olho nos golpes também. A maioria não é violento, tá? Mas pode acabar te deixando no prejuízo. Ou no mínimo com a cara de turista trouxa, né? O clássico golpe do templo está fechado é basicamente quando uma pessoa ali local, muito simpática, se aproxima de você e avisa que o templo que você está indo visitar está fechado por causa de alguma cerimônia. Em seguida, ele oferece um tour alternativo, como um tuk-tuk baratinho, que acaba em lojas de joias, alfaiatarias, lugares onde ele ganha comissão se você comprar algo. E um spoiler aqui, o templo nunca esteve fechado. Também tem os golpes em relação a transportes, tá? De taxistas, de tuk-tuk que não tem um taxímetro, então sempre peça para eles ligarem esse taxímetro ou combine o preço antes. Caso contrário, o valor pode acabar se tornando bem mais alto do que você espera. Mary, pra gringa é mais caro, tem hack, check, Jack Chan. Também pode acontecer golpes quando você vai alugar uma moto. Você pode ir alugar uma moto ali para explorar a ilha, tudo certo, e até devolver a moto, só que aí eles vão falar que você riscou, que você arranhou, ou quebrou algo que não estava ali antes. E o resultado vai ser uma cobrança absurda. Então sempre tire fotos e vídeos da moto antes de sair da loja em todos os ângulos. Também tem golpes em boates e bares por aí, e esse daqui vai para as pessoas que são mais animadinhas e que vão ficar animados com as mulheres nas ruas. Você entra num bar que tem um show bem interessante e o menu dali não tem preços.
Quando a conta chega, é uma coisa bem simbólica, digamos assim, e faria até um restaurante de Dubai parecer barato. Pior ainda, alguns lugares até trancam a porta se você não pagar. Então fuja de estabelecimentos sem um cardápio com preços e desconfie de promoções boas demais. Esses golpes existem porque eles funcionam. E não é porque a Tailândia é perigosa, mas é porque onde tem muito turista, tem várias pessoas oportunistas. E com um pouco de atenção, você evita todos eles bem fácil. A dica de ouro aqui é bem simples. Desconfie de gentilezas exageradas. Ofertas boas demais e situações onde você sente que está sendo empurrado para algo. E lembre-se, no geral, o povo tailandês é extremamente honesto e acolhedor. Os golpistas são a exceção, não a regra. É o melhor país para se viver atualmente? Depois de tudo isso, será que a Tailândia é de fato o melhor país para se viver hoje? A resposta mais honesta é: depende. Para quem busca uma vida mais leve, com menos pressão, natureza por todos os lados, comida boa e barata, e tá aberta a uma nova cultura, a Tailândia pode ser sim um verdadeiro paraíso. Para quem trabalha remotamente, é nômade digital, ou até mesmo vive de renda, o custo de vida acessível é uma vantagem muito grande. É possível viver bem, gastando pouco, com qualidade de vida e acesso a experiências incríveis. Tem gente que chega para passar um mês e nunca mais vai embora. Mas por outro lado, para quem valoriza a estabilidade política, sistemas públicos eficientes, liberdade de expressão sem limitações e uma estrutura mais parecida com a ocidental, talvez encare alguns desafios meio problemáticos. Sem falar também nas barreiras culturais e nas burocracias da imigração. A Tailândia não é perfeita, como nenhum lugar é. Ela tem as suas oportunidades, mas também tem limitações. E aqui vai um ponto importante para você refletir que eu andei pensando enquanto escrevi esse roteiro. É que na verdade, o país onde você vai viver melhor depende muito menos do lugar e muito mais de você. Se você trabalha, se capacita, ganha dinheiro, busca independência financeira, fala outro idioma como inglês, por exemplo, você vai viver melhor em praticamente qualquer lugar do mundo. A Tailândia pode ser o lugar perfeito para quem busca esse tipo de vida, mas o roteiro da sua vida e da sua qualidade de vida, no fim, é você que escreve. Não é o lugar apenas, é você. São as suas decisões. Então, tome cuidado com as decisões que você toma. Tome mais decisões que te levam para uma qualidade de vida maior. Eu vou ficando aqui por esse vídeo. Essa é uma reflexão que eu deixo para vocês aí. Muito obrigado por assistir até aqui. Eu agradeço de verdade por vocês que têm acompanhado o canal nesses últimos dias. Deixe seu comentário aqui embaixo também falando sobre isso que a gente está conversando aqui. E eu vejo vocês em um dos vídeos que vai aparecer aqui na sua tela. Muito obrigado e até mais.